Capítulo 2. O Senhor conserta tudo e o Comitê de Aperfeiçoamento do Lar. A queixa mais comum das mulheres em relação aos homens é que eles não as ouvem. Ou as ignoram por completo, ou ouvem apenas algumas palavras soltas até perceberem qual é o problema que as inquieta, para depois orgulhosamente porem o boné do Senhor conserta tudo e proporem uma solução que as faça sentirem-se melhor. E ficam confusos quando elas demonstram desagrado por tamanho gesto de amor. Por mais que as mulheres lhes digam que eles não estão a ouvir, os homens não compreendem e continuam a fazer o mesmo. As mulheres querem empatia, mas eles acham que elas querem soluções. A queixa mais comum dos homens em relação às mulheres é que elas estão sempre a tentar mudá-los. Quando uma mulher ama um homem, sente-se responsável por acompanhá-lo no seu processo de crescimento e tenta ajudá-lo a aperfeiçoar a forma como faz as coisas. A mulher cria um comitê de aperfeiçoamento do lar e o homem passa a ser o seu foco principal. Por mais que ele tente resistir, ela é persistente, sempre à espera de uma oportunidade de o ajudar ou de lhe dizer o que fazer. A mulher acha que está a ser carinhosa, o homem acha que está a ser controlado. O que ele quer é que ela o aceite tal como é. Estes dois problemas podem finalmente ser resolvidos se compreendermos por que motivo os homens propõem soluções e por que razão as mulheres buscam o aperfeiçoamento. Vamos supor que viajamos no tempo até ao passado para observarmos a vida em Marte e em Vênus, antes dos planetas serem descobertos mutuamente e obtermos mais informações sobre os homens e as mulheres. A vida em Marte. Os marcianos valorizam o poder, a competência, a eficiência e a realização pessoal. Estão constantemente a fazer coisas que lhes permitam provar o seu valor e desenvolver o seu poder e as suas competências. A sua identidade define-se pela capacidade de alcançar resultados. Para um marciano, a sensação de satisfação resulta, sobretudo, do sucesso e da realização pessoal. Em Marte, tudo reflete estes valores. Até a roupa é pensada para refletir as suas habilidades e competências. Agentes da polícia, militares, empresários, cientistas, taxistas, técnicos e cozinheiros usam todos uniforme, ou pelo menos chapéu que reflitam a sua competência e poder. Não leem revistas como a Psychology Today, a Self ou a People. Estão mais ligados às atividades ao ar livre, como caçar, pescar e fazer corridas de carros. Interessam-se pelas notícias, pelo tempo e pelo desporto. E estão-se nas tintas para os romances e livros de autoajuda. Têm mais interesse pelos objetos e pelas coisas do que pelas pessoas e pelos sentimentos. Ainda hoje, na Terra, enquanto as mulheres fantasiam sobre o amor, os homens fantasiam acerca de carros de grande cilindrada, computadores cada vez mais rápidos, gadgets, engenhocas e novas tecnologias, de preferência de ponta. Os homens ocupam-se com as coisas que os podem ajudar a expressar o seu poder através de resultados e do alcance das suas metas. Alcançar metas é muito importante para um marciano, porque é uma forma de provar a sua competência e, portanto, de se sentir bem consigo próprio. E para se sentir mesmo bem, é preciso que alcance essas metas sozinho. Ninguém pode fazê-lo por ele. Os marcianos orgulham-se de fazerem as coisas sozinhos. A autonomia é sinónimo de eficiência, poder e competência. Compreender esta característica dos marcianos pode ajudar as mulheres a perceberem porque é que os homens não gostam que os corrijam ou lhes digam o que fazer. Dar um conselho não solicitado a um homem é partir do princípio de que ele não sabe o que fazer ou não consegue fazê-lo sozinho. Os homens são muito sensíveis neste ponto, pois a questão da competência é muito importante para eles. Por lidar sozinho com os seus problemas, um marciano raramente fala sobre eles, a menos que precise de pareceres de especialistas. O raciocínio é o seguinte: para que envolver outra pessoa quando posso fazer isto sozinho? O marciano guarda os seus problemas para si, a menos que precise de ajuda de outra pessoa para encontrar uma solução. Pedir ajuda quando se pode resolver o problema sozinho é visto como sinal de fraqueza. Contudo, se realmente precisar de ajuda, então pedi-la é sinal de sabedoria. Neste caso, o homem procurará alguém que respeite para falar sobre o problema. Falar sobre um problema em Marte
é um convite para que se dê um conselho. Outro marciano sentir-se-á honrado com o gesto. Coloca automaticamente o seu boné de Senhor Conserta Tudo, ouve durante algum tempo e, depois, partilha as suas pérolas de sabedoria sob a forma de um excelente conselho. Este hábito marciano é uma das razões pelas quais os homens instintivamente propõem soluções quando as mulheres falam sobre os problemas dela. Quando a mulher partilha inocentemente as suas preocupações ou analisa em voz alta o que lhe aconteceu durante o dia, o homem assume, erradamente, que ela está à procura do conselho de um especialista. Portanto, coloca o seu boné de Senhor Conserta Tudo e desata a dar conselhos. É uma maneira de demonstrar o seu amor e tentar ajudar. Quer que a mulher se sinta melhor ao resolver os problemas por ela. Quer ser-lhe útil. Considera que tem valor e é digno do amor da mulher quando as suas competências são usadas na resolução dos problemas dela. No entanto, assim que ele propõe uma solução, mas ela continua perturbada, é cada vez mais difícil para ele ouvi-la, porque a sua solução está a ser rejeitada e sente-se cada vez mais inútil. O homem não faz a mínima ideia de que, caso se limitasse a ouvi-la, com empatia e interesse, já estaria a ajudar. Não sabe que, em Vênus, falar sobre os problemas não é um convite para que se sugira uma solução. A vida em Vênus. As venusianas têm valores diferentes. Valorizam o amor, a comunicação, a beleza e os relacionamentos. Passam muito tempo a apoiar, a ajudar e a cuidar umas das outras. A identidade das venusianas define-se pelos seus sentimentos e pela qualidade das relações que estabelecem. Alcançam a realização pessoal através da partilha e da identificação com as experiências de outras mulheres. Em Vênus, tudo reflete estes valores. Em vez de construírem autoestradas e arranha-céus, as venusianas querem viver em harmonia, em comunidade e num ambiente de afetuosa cooperação. Os relacionamentos são mais importantes do que o trabalho e a tecnologia. Em praticamente tudo, o seu mundo é o oposto de Marte. Não usam uniformes, como os marcianos, para provar a sua competência. Pelo contrário, adoram usar roupas diferentes todos os dias, de acordo com a forma como se sentem nesse dia. A expressão pessoal, especialmente o seu estado de espírito, é muito importante. Podem até trocar de roupa várias vezes por dia, à medida que o seu humor vai mudando. A comunicação é primordial. Para uma venusiana, partilhar emoções pessoais é muito mais importante do que alcançar metas ou ser bem-sucedida. Conversar e identificar-se com outra mulher é uma fonte de imensa satisfação. É difícil para um homem compreender isto. Pode chegar muito perto de conseguir entender o que uma mulher experiencia através da partilha e da identificação com outras mulheres, se comparar essa experiência com aquilo que ele próprio sente quando ganha uma corrida, alcança um objetivo ou resolve um problema. As mulheres não são orientadas para os objetivos, mas sim para os relacionamentos. Estão mais preocupadas em expressar a sua bondade, o seu humor e o seu carinho. É normal dois marcianos irem almoçar para discutir um projeto ou objetivo de negócio. Têm um problema para resolver. Além disso, os marcianos encaram uma ida a um restaurante como uma abordagem eficiente à comida, sem supermercados e sem terem de cozinhar e lavar a louça no fim. Para as venusianas, almoçar é uma oportunidade de acalentar um relacionamento, tanto apoiando uma amiga como recebendo o apoio dela. A conversa de restaurante das mulheres pode ser muito aberta e íntima, quase um diálogo entre terapeuta e paciente. Em Vênus, toda a gente estuda psicologia e tem pelo menos um mestrado em aconselhamento. Estão muito ligadas ao desenvolvimento pessoal, à espiritualidade e a tudo o que diga respeito à vida, à cura e ao crescimento. Vênus está repleta de parques, hortas orgânicas, centros comerciais e restaurantes. As venusianas são muito intuitivas, desenvolveram essa aptidão ao longo de séculos ao anteciparem as necessidades umas das outras. Orgulham-se de estarem atentas às necessidades e aos sentimentos das outras. Uma grande demonstração de amor em Vênus é oferecer ajuda não solicitada à outra venusiana. Uma vez que provar a sua competência não é importante para uma venusiana, oferecer ajuda não é uma ofensa e precisar de ajuda não é um sinal de fraqueza. Um homem, no entanto, pode sentir-se ofendido porque,
Quando uma mulher lhe oferece um conselho, ele acha que ela não o considera capaz de resolver o problema sozinho. A mulher não tem noção dessa sensibilidade masculina, porque para ela é sempre bom quando alguém se disponibiliza a ajudá-la. Fala sentir-se amada e acarinhada, mas oferecer ajuda a um homem pode fazê-lo sentir-se incompetente, fraco e até mesmo não amado. Em Vênus, dar conselhos e sugestões é sinal de carinho. As venusianas acreditam piamente que quando algo funciona, pode sempre funcionar melhor. É da sua natureza querer melhorar as coisas. Quando se preocupam com alguém, apontam livremente o que pode ser melhorado e dão sugestões de como fazê-lo. Oferecer conselhos e críticas construtivas é uma demonstração de amor. Marte é muito diferente. Os marcianos são mais orientados para as soluções. Se algo estiver a funcionar, o lema deles é não mexer. O instinto diz-lhes para não mexer. Se estiver a funcionar, se não está estragado, não se conserta. É uma expressão comum. Quando uma mulher tenta melhorar um homem, ele sente que ela está a tentar consertá-lo. Recebe a mensagem de que se está estragado. A mulher não percebe que as suas tentativas atenciosas de o ajudar podem estar a humilhá-lo. Pensa, erradamente, que está apenas a ajudá-lo a crescer. Desiste de dar conselhos. Sem esta percepção da natureza masculina, é muito fácil para uma mulher, sem saber e sem querer, magoar e ofender o homem que mais ama. Por exemplo, o Tom e a Mary estavam a caminho de uma festa. O Tom estava ao volante. Ao fim de cerca de 20 minutos, e depois de já terem dado a volta ao mesmo quarteirão algumas vezes, era óbvio que a Mary que o Tom estava perdido, pelo que sugeriu que pedisse ajuda. O Tom ficou calado. Eventualmente conseguiram chegar à festa, mas a tensão daquele momento persistiu a noite toda. A Mary não sabia por que motivo ele estava tão chateado. Na cabeça dela, a intenção foi transmitir-lhe: eu amo-te e preocupo-me contigo, por isso estou a tentar ajudar-te. Mas o Tom sentiu-se ofendido. O que ele ouviu foi: não acredito que tenhas capacidade para nos levar até à festa. És um incompetente. Sem saber como era a vida em Marte, a Mary não conseguia avaliar como era importante para o Tom concretizar o seu objetivo sem ajuda. Oferecer conselhos foi o derradeiro insulto. Como já vimos, os marcianos nunca dão conselhos, a menos que lhes peçam. Uma maneira de honrar outro marciano é assumir sempre que ele é capaz de resolver o seu problema, a menos que peça ajuda. A Mary não sabia que, quando Tom se perdeu e começou a andar às voltas pelo quarteirão, lhe proporcionou uma oportunidade muito especial de demonstrar o seu amor e apoio. Naquele momento, ele estava particularmente vulnerável e a precisar de um carinho extra. Honrá-lo, não lhe oferecer nenhum conselho, teria sido o equivalente a ele oferecer-lhe um bonito ramo de flores com um cartão a declarar o seu amor por ela. Depois de saber mais sobre os marcianos e as venusianas, a Mary aprendeu a apoiar o Tom nos momentos difíceis. Quando se voltaram a perder, algum tempo depois, em vez de oferecer ajuda, a Mary absteve-se de dar aquele conselho. Respirou fundo para relaxar e deu valor ao que ele estava a tentar fazer por ela. O Tom adorou a sua prova de aceitação e confiança. De um modo geral, quando uma mulher dá conselhos não solicitados ou tenta ajudar um homem, não faz ideia de como esse gesto pode parecer crítico e frio aos olhos dele. Embora a intenção seja a melhor possível, as suas sugestões ofendem e magoam. A reação do homem pode ser tremenda, especialmente se foi criticado quando era criança ou se viu o pai a ser constantemente criticado pela mãe. Para muitos homens, é importante provar que conseguem alcançar o seu objetivo, mesmo que seja uma coisa insignificante, como encontrar um restaurante ou uma festa. Ironicamente, um homem pode ser mais sensível às coisas pequenas do que às grandes. O que ele sente é isto: se ela não confia em mim e na minha capacidade de resolver um problema tão insignificante como encontrar um caminho, como poderá confiar em mim nas coisas mais importantes? Tal como os seus antepassados marcianos, os homens orgulham-se de serem especialistas, particularmente quando se trata de arranjar coisas mecânicas, encontrar o caminho ou resolver problemas. É nestas alturas que o homem mais precisa do carinho e da aceitação da mulher e não dos seus conselhos ou críticas. Aprender a ouvir. Da mesma forma, se o homem não compreender que a mulher é diferente, pode piorar as coisas quando está apenas a tentar ajudar.
Os homens têm de se lembrar que as mulheres falam sobre os problemas para se sentirem mais próximas, não necessariamente para arranjar soluções. Muitas vezes, a mulher quer apenas desabafar acerca do seu dia e o marido, julgando que está a ajudar, interrompe-a, oferecendo um fluxo contínuo de soluções para os seus problemas. Pior, não faz ideia de que ela não está nem um pouco impressionada. Por exemplo, imagine que a Mary chega a casa depois de um dia de trabalho desgastante. Quer e precisa de partilhar como se sente acerca de tudo o que aconteceu. Diz: há tanta coisa para fazer cá em casa, não tenho tempo para mim. Ao que o Tom responde: devias despedir-te, não tens de trabalhar dessa maneira. Descobre algo que gostes mais de fazer. A Mary acrescenta: mas eu gosto do meu trabalho, só que eles esperam que eu mude tudo de um momento para o outro. O Tom diz: não lhes dês ouvidos, faz só o que conseguires. A Mary retorque: é o que estou a fazer. Oh, não acredito que me esqueci de telefonar à minha tia hoje. O Tom continua: não te preocupes, ela vai compreender. A Mary diz: faz ideia do que ela está a passar. A minha tia precisa de mim. O Tom responde: preocupas-te mais, por isso é que estás tão infeliz. A Mary reclama furiosa: eu não estou sempre infeliz, não podes limitar-te a ouvir-me. O Tom responde: eu estou a ouvir-te. A Mary desabafa: nem sei porque é que ainda me dou ao trabalho. Depois desta conversa, a Mary ficou mais frustrada do que quando chegou a casa à procura de intimidade e companheirismo. O Tom também ficou frustrado e sem perceber o que correu mal. A intenção dele era ajudar, mas as suas táticas de resolução de problemas não funcionaram. Sem saber como é a vida em Vênus, o Tom não compreendeu como era importante ouvir a Mary sem sugerir sugestões. As suas soluções só pioraram a situação. Isto porque as venusianas nunca sugerem soluções quando alguém está a falar. Uma forma de honrar outra venusiana é ouvir pacientemente e com empatia, tentando compreender o que a outra pessoa está a sentir. O Tom não fazia ideia de que bastava ouvir a Mary para lhe proporcionar uma satisfação e um alívio tremendo. Quando o Tom ouviu falar das venusianas e de como elas necessitavam de conversar, aprendeu gradualmente a ouvir. Agora, quando a Mary chega à casa exausta, as conversas entre ambos são muito diferentes. São mais ou menos assim. A Mary diz: há tanta coisa para fazer, não tenho tempo para mim. O Tom respira fundo, relaxa e diz: estou a ver que tiveste um dia difícil. A Mary continua: eles querem que eu mude tudo de um momento para o outro. Não sei o que fazer. O Tom faz uma pausa e depois acrescenta: A Mary continua: até me esqueci de ligar à minha tia. O Tom diz, com a testa meio arrugada: oh, não. A Mary explica: ela precisa tanto de mim neste momento, sinto-me tão mal. O Tom diz: és um amor. Anda cá. Deixa-me abraçar-te. O Tom abraça a Mary e ela relaxa nos braços dele, suspirando de alívio. E depois ainda acrescenta: adoro conversar contigo. Fazes-me muito feliz. Obrigada por me ouvires. Sinto-me muito melhor. Não foi só a Mary que se sentiu melhor. O Tom também. Ficou espantado ao ver como a mulher estava feliz quando, finalmente, aprendeu a ouvi-la. Com esta nova consciência das diferenças entre ambos, o Tom aprendeu a sabedoria de ouvir sem propor soluções e a Mary aprendeu a sabedoria de deixar andar e aceitar sem criticar ou dar conselhos não solicitados. Aqui ficam, resumidamente, os dois erros mais comuns que fazemos nos nossos relacionamentos. 1. O homem tenta alterar os sentimentos da mulher quando ela está aborrecida, transformando-se no Senhor Conserta Tudo e propondo soluções para os seus problemas que invalidam o que ela está a sentir. 2. A mulher tenta mudar o comportamento do homem quando ele comete erros, transformando-se no comitê de aperfeiçoamento do lar, dando conselhos ou fazendo críticas que ninguém lhe pediu. Em defesa do Senhor Conserta Tudo e do comitê do aperfeiçoamento do lar. Ao salientar estes dois grandes erros, não pretende dizer que o Senhor Conserta Tudo e o comitê de aperfeiçoamento do lar não tenham as suas qualidades. Na verdade, são atributos muito positivos dos marcianos e das venusianas. Os erros residem apenas no sentido de oportunidade e na abordagem. Uma mulher aprecia bastante um senhor conserta tudo, desde que ele não apareça de quando ela está aborrecida. Um homem tem de ter em mente que, quando uma mulher está aborrecida e quer falar sobre os seus problemas, não é a melhor altura para lhe propor soluções. Ela quer apenas ser ouvida e, gradualmente, conseguirá sentir-se melhor sem a ajuda dele. Ela não precisa que a consertem. Um homem aprecia bastante o comitê de aperfeiçoamento do lar, desde que o solicite.
A mulher tem de perceber que conselhos não solicitados ou críticas, especialmente se um homem acabou de cometer um erro, fazem-no sentir-se desprezado e controlado. Ele precisa mais da aceitação da mulher do que dos seus conselhos para poder aprender com os próprios erros. É muito mais provável que um homem peça conselhos a uma mulher se sentir que ela não está a tentar mudá-lo para melhor. Compreendermos estas diferenças facilita o respeito pelas sensibilidades do outro e torna-nos mais atenciosos. Além disso, reconhecermos que, quando a outra pessoa demonstra resistência à nossa ajuda, é muito provável que tenhamos cometido um erro no sentido de oportunidade e na abordagem. Vamos, então, explorar mais pormenorizadamente este ponto. Quando uma mulher resiste às soluções propostas por um homem, ele sente que a sua competência está a ser posta em causa. Consequentemente, acha que ela não confia no seu discernimento, sente-se desvalorizado e deixa de se importar com os problemas dela. A disposição para ouvi-la compreensivelmente diminui. Ao lembrar-se de que as mulheres são de Vênus, um homem pode, nessas ocasiões, entender o motivo da resistência dela. Pode refletir e descobrir que, provavelmente, está a propor soluções numa altura em que ela só precisa de empatia e carinho. Seguem-se alguns exemplos de como um homem pode erradamente invalidar sentimentos e percepções ou propor soluções indesejadas. Veja se consegue perceber por que motivo uma mulher resistiria nestas situações. 1. Não devias preocupar tanto. 2. Mas não foi isso que eu disse. 3. Não é nada do outro mundo. 4. Está bem, desculpa. Mas será que não podemos esquecer este assunto? 5. Por que não faz isso? 6. Mas nós conversamos. 7. Não devias sentir-te ofendida. Não era isso que eu queria dizer. 8. Então o que é que estás a querer dizer? 9. Mas não devias sentir-te assim. 10. Como podes dizer uma coisa dessas? Passei o dia inteiro contigo na semana passada. Divertimos-nos imenso. 11. Ok, esquece. 12. Está bem, eu limpo o quintal. Isto deixa-te feliz? 13. Já sei, é isto que deves fazer. 14. Ouve, se não podemos fazer nada em relação a isso. 15. Se te vais queixar, então não faças. 16. Porquê é que deixas que as pessoas te tratem assim? Esqueces de uma vez. 17. Se não estás feliz, então devíamos divorciar-nos. 18. Muito bem, então podes fazer isso de hoje em diante. 19. A partir de hoje, trato eu disso. 20. É claro que gosto de ti, isso é ridículo. 21. Importas-te de ir direto ao assunto? 22. Só temos de... 23. Não foi nada disso que aconteceu. Cada uma destas afirmações invalida ou tenta justificar inquietações ou propõe uma solução criada no momento para transformar os sentimentos negativos da mulher em sentimentos positivos. O primeiro passo que um homem pode dar para mudar este padrão é simplesmente parar de fazer os comentários anteriores. Exploraremos esse tópico mais detalhadamente no capítulo 5. Tentar ouvir sem fazer comentários nem propor soluções que invalidem a emoção da mulher é um grande passo. Ao compreender que é o seu sentido de oportunidade e abordagem que estão a ser rejeitados, e não as soluções que propõe, o homem consegue lidar muito melhor com a resistência da mulher. Não se sentirá ofendido. Aprendendo a ouvir, vai perceber gradualmente que ela tem muito mais apreço por ele, ainda que inicialmente se mostre aborrecida. Quando um homem resiste ao comitê de aperfeiçoamento do lar. Quando o homem resiste às sugestões de uma mulher, ela sente que ele está nas tintas para ela, que as suas necessidades não estão a ser respeitadas. Consequentemente, e de que forma compreensível, sente-se sem apoio e deixa de confiar nele. Nessas ocasiões, se a mulher se lembrar de que os homens são de Marte, vai entender por que motivo ele está a demonstrar resistência às suas sugestões. Pode refletir e perceber que, provavelmente, estava a criticá-lo ou a dar-lhe conselhos que ele não pediu, em vez de se limitar a partilhar com ele as suas necessidades, fornecer informações ou fazer um pedido. Aqui ficam alguns exemplos de como uma mulher pode, inadvertidamente, irritar um homem ao dar conselhos ou fazer críticas aparentemente inofensivas. Enquanto explora esta lista, lembre-se de que estas pequenas coisas se podem ir acumulando e, consequentemente, contribuir para a criação de grandes muros de resistência e ressentimento. Em algumas destas frases,
O conselho ou a crítica estão escolhidos. Veja se consegue perceber por que motivo um homem se sentiria controlado nestas situações. 1. Como podes sequer pensar em comprar isso? Já tens um. 2. Esses pratos ainda estão molhados, vão secar com manchas. 3. O teu cabelo está a ficar um bocado comprido demais, não achas? 4. Está ali um lugar livre, dá a volta. 5. Queres passar tempo com os teus amigos? E comigo? Não devias trabalhar tanto, tira um dia de folga. 7. Não ponhas isso aí, vai perder-se. 8. Devias chamar um canalizador, ele saberá o que fazer. 9. Porquê é que estamos à espera de mesa? Não telefonaste a reservar? 10. Devias passar mais tempo com os miúdos, eles sentem a tua falta. 11. O teu escritório continua uma bagunça. Como é que consegues pensar no meio desta desordem? Quando é que vais arrumá-lo? 12. Esqueceste de o trazer para casa outra vez. Talvez se o puseres num lugar especial não voltes a esquecer-te. 13. Estás a conduzir muito depressa. Abranda ou ainda apanhas uma multa. 14. Da próxima vez não podemos esquecer-nos de ler as críticas do filme. 15. Não sabia onde estavas. Devias ter telefonado. 16. Alguém bebeu diretamente da garrafa do sumo. 17. Não comas com as mãos, estás a dar um mau exemplo. 18. Essas batatas fritas estão cheias de gordura, fazem-te mal. 19. Não estás a dar tempo suficiente a ti mesmo. 20. Devias avisar-me com mais antecedência. Não posso simplesmente largar tudo para ir almoçar contigo. 21. Essa camisa fica mal com essas calças. 22. O Bill já telefonou 3 vezes. Quando é que lhe vais devolver a chamada? 13. 23. A tua caixa de ferramentas está uma confusão. Não consigo encontrar nada. Devias organizá-la. Quando uma mulher não sabe pedir ajuda a um homem diretamente, capítulo 12, ou partilhar de forma construtiva uma diferença de opiniões, capítulo 9, pode sentir-se incapaz de obter aquilo que necessita sem criticar ou dar conselhos não solicitados. Como já referi, este tópico será explorado mais à frente. Contudo, praticar a aceitação e tentar não criticar ou dar conselhos é um grande passo. Ao compreender que não são as suas necessidades, mas sim a sua abordagem que estão a ser rejeitadas, a mulher poderá não encarar a resistência dele de uma forma pessoal e explorar maneiras mais cuidadosas de comunicar as suas necessidades. Aos poucos, a mulher perceberá que o homem está disposto a aperfeiçoar-se quando sente que é visto como a solução para o problema e não como o problema em si. Se for mulher, sugiro-lhe que, durante a próxima semana, tente controlar-se e abster-se de criticar ou dar qualquer conselho que não lhe seja pedido. O homem da sua vida não só ficará agradecido, como se mostrará mais atencioso e compreensivo. Se for homem, sugiro-lhe que durante a próxima semana tente ouvir sempre que uma mulher falar, com o único propósito de compreender respeituosamente aquilo por que ela está a passar. Experimente trincar a língua sempre que tiver vontade de sugerir uma solução ou melhorar o estado de espírito dela. Vai ficar surpreendido quando perceber como ela ficará agradecida por essa atitude.